Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. Mas não somente isso. Esse é o espaço que nós descomplicamos temas da psicologia, como relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Para você que ainda não conhece o meu espaço no Instagram, passa lá, me segue, me diz o que você está achando dos episódios, @caroline.lemosf. Para você que já está aqui, já acompanha e gostou do episódio, vai lá nas estrelinhas do Spotify, dá a sua classificação, para que eu possa saber se está fazendo sentido para você todo esse bate-papo aqui. Hoje eu vou trazer um tema bem interessante que muitas vezes é deixado de lado ou é visto de uma forma diferente, mas é fundamental para a construção de um relacionamento saudável. E eu tô aqui tentando quebrar tudo nesse exato momento. Faz parte, né, da gravação do aqui e agora. Então vamos lá, vamos voltar. Algo que é fundamental: autoestima, popularmente conhecido. Quando nós olhamos para a terapia cognitiva comportamental, mais conhecido como as crenças centrais. Então, as crenças adaptativas, mecanismos que você foi construindo no decorrer da vida para poder se adaptar a determinados ambientes, situações que você foi guardando e que fazem parte da sua vida hoje, mas não representa você. Não é difícil perceber a importância da autoestima ou dessas crenças para o sucesso no ambiente dos relacionamentos íntimos. Não existe barreira maior para a felicidade romântica do que o medo de não ser merecedora de amor e estar fadado ao sofrimento. Afinal, quem não gostaria de ser amada? Quem não gostaria de ser amado? Mas muitas vezes nós vamos com muita sede ao pote. E o que é essa sede? É a sede de ser amada da forma que desejamos, da forma como esperamos, porque não tivemos isso em algum momento da vida. Então nós esperamos do outro que ele supra todas as nossas necessidades. E isso não vai acontecer. E o interessante é que, pelo medo de não ser amada, não ser merecedora do amor, você acaba tentando amar o máximo possível o outro, ou você está numa relação para poder ser amada. E por existir esse medo, qualquer comportamento do outro acaba confirmando esse medo, confirmando a profecia de que você realmente não é amada, de que você realmente não é vista. Por isso que é necessário olharmos para as construções que acabamos fazendo durante a nossa infância e como isso fica dentro de quem somos. Como é que as marcas da sua infância, sobre o seu valor, sobre a sua percepção em relação a você, sobre o seu merecimento, está aí dentro de você? Como é que isso está sendo visto por você hoje e quais reflexos isso tem na sua vida? Eu costumo dizer para meus pacientes a seguinte coisa: nós olhamos para determinadas situações e dizemos, isso não me incomoda mais. Na realidade, nós pegamos aquela situação, começamos a colocar no baúzinho do esquecimento. Em algum momento esse baú é aberto e o sofrimento acaba sendo muito maior. Por isso que é necessário olhar para o que precisa ser mudado hoje. Quais são as coisas que gritam demonstrando que você não tem uma boa autoestima? Quais são as coisas que gritam mostrando que as crenças não adaptativas elas estão aí dentro de você? E que você muitas vezes vai buscar nelas um reforço. Eu tenho a sensação de que olhar para você em alguns momentos pode ser muito difícil. E eu falo isso pelas coisas que eu escuto no Instagram, pelas coisas que eu escuto no dia a dia. É tão difícil olhar pra gente, né? Por quê? Porque dói? Porque machuca? Porque coloca o dedo na ferida? Por isso que é difícil. Principalmente olhar para palavras que ficam marcadas, como você é burra, você é incompetente, você não é capaz, você não é merecedora de ser amada. Ninguém vai querer você, ninguém vai te amar. Você acha mesmo que alguém vai gostar de você? Você é tão incompetente. Eu acho que essas palavras, quando nós escutamos,
elas formam um burburinho. Talvez nesse momento você tenha se sentido até cabisbaixo, dizer assim, como assim? Mas são lembranças de palavras que marcam e que precisam vir à tona para que você possa se curar dessas palavras, porque você não é isso. E isso influencia diretamente a sua percepção de valor, a seu respeito. Porque imagine, eu não sou merecedora de ser amada. Como é forte isso. E isso pode vir por uma rejeição da infância, por uma distorção de comportamento dos pais, porque a criança ela não sabe fazer a leitura correta do que está acontecendo, por vários fatores. O relacionamento amoroso é natural, é a atenção que a outra pessoa dá pra gente de forma natural, é o carinho, é ter algo para dar para o outro e entender que eu não tô presa a uma sensação de deficiência. Como assim? Ele me ama e eu tenho o que para dar para ele? Eu amo ele, mas será que ele me ama mesmo? O que é que falta aqui? É uma espécie de excedente emocional que possa canalizar para o amor. Você tem que estar bem com você antes de amar o outro. Você tem que perceber você antes de perceber o outro. Por quê? Você não dá para o outro o que falta dentro de você. Você dá para o outro o que sobra, o que excede. Aí você oferece ao outro. Mas se você não está fazendo isso, você está mostrando para o outro que ele tem um valor de importância na sua vida, mas que você não tem esse valor de importância, mas que você não é tão importante assim e que você não merece esse amor. Ter autoestima em dias é falar sobre respeito, é ter prazer de olhar para você sendo quem você é respeitar os seus limites, é entender que na pobreza emocional não tem como florescer. Por quê? Quando você está na pobreza emocional, você busca no outro uma fonte de florescimento, uma fonte de aprovação, uma fonte de existência. Ou uma fonte de desaprovação também, né? Depende de cada pessoa. Quando você está na pobreza emocional, você não entende o que você realmente merece. E a pobreza emocional geralmente está ligada com a baixa autoestima. Por quê? Porque tem ligação com as crenças que você foi construindo no decorrer da vida. Logo, você fica ali na escassez de emoções, na pobreza emocional. Eu não mereço isso, eu não sou capaz, a pessoa não vai me amar. Quem sou eu para poder receber amor? E aí entra a desconfiança, entra os ciúmes, entra a falta de autonomia, a anulação. Quantas coisas começam a aparecer por você não saber quem é você, por você não saber qual é o seu real valor. Sabe, talvez você tenha escutado muitas palavras dolorosas e eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque quando eu vejo o paciente chorar, trazendo à tona palavras que machucaram, nossa, eu choro por dentro, eu tenho vontade de abraçar, de não largar e dizer assim, eu te entendo, eu te acolho, eu te vejo, eu te percebo. Por quê? Porque é dor que ela está trazendo ali no momento que ela fala as palavras que marcaram. E geralmente são palavras que diminuem, que machucam, que faz com que você se perca dentro de você. Porque todo mundo fala que você é uma pessoa, que você é de determinada forma, mas você não enxerga esse valor. Você se diminui. Se diminui, se diminui, se diminui com cada palavra que você escutou. Sim, relações abusivas. Pais que foram tóxicos, pais que foram abusivos, talvez porque eles tinham apenas aquilo para dar, mas não significa que você precisa sair carregando todas aquelas palavras para o resto da sua vida, porque você não é o que foi te dito. Não, você não é aquilo. Você não é nenhuma daquelas palavras que te disseram. E sinto muito. Se naquele momento que doía cada palavra, você não teve quem te protegesse. Você não teve a outra pessoa que te dissesse assim, você não é isso não. Você é uma mulher e tanta, você é um homem e tanto. Você é inteligente,
você é capaz, você vai conseguir. Talvez você não tenha tido ninguém que te disse isso. E você precisou ir provando ao mundo a sua capacidade. Você precisou ir se apresentando ao mundo de uma forma diferente. Por quê? Porque você tinha medo que as pessoas te condenassem por quem você era. Você tinha medo que as pessoas se impressionassem com quem você realmente era. Por quê? Porque você tinha uma percepção distorcida sobre quem é você. E talvez ainda tenha, tá? Não é fácil mudar algumas coisas que são construídas no decorrer do tempo, porque a gente precisa ir lá e futucar a ferida. Então, quando eu falo sobre autoestima, eu estou falando sobre todas as construções que você fez na sua mente sobre quem é você, de forma negativa. E quando isso é colocado em um relacionamento, você entra de forma irracional, achando que aquela pessoa que está ali é quem vai salvar a sua vida. Aquela pessoa que está ali é quem vai te dar valor. Aquela pessoa que está ali é a única pessoa que percebe quem você realmente é. E isso é uma mentira. Porque você só vai amar quando você for capaz de amar a si mesmo. Porque só amamos o outro quando nos amamos. Nós esquecemos essa parte final, né? Só amamos o outro quando nos amamos. Nós queremos apenas amar o outro, porque é mais fácil. É mais fácil olhar para o outro, amar o outro. Ele não tem defeitos aos nossos olhos, mas com o tempo nós começamos a perceber os defeitos do outro. E isso passa a ser insuportável, porque nós queríamos alguém sem defeitos. E perceber o quanto é importante olhar para o teu valor, olhar para a tua autoestima, olhar para você, vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai fazer com que você perceba que você tem um valor imenso, que talvez nem você consiga mensurar. E quando nós pensamos na autoestima no relacionamento, e aí semana que vem eu posso trazer sobre a autoestima no contexto geral, inclusive no contexto de trabalho, nós entendemos que muitos relacionamentos, eles acabam entrando em uma crise imensa. Porque a pessoa, você mesmo que está aí me ouvindo, esqueceu de se amar. Esqueceu de olhar para você. Esqueceu de perceber as suas necessidades. Porque você mesmo está tentando suprir apenas a necessidade do outro, sem entender quais são as suas necessidades. E aí, será que a partir de agora você vai começar a entender quem é você diante da vida? Será que a partir de agora você vai começar a entender quais as suas necessidades diante da vida? Qual é o seu valor real? Será que você precisa pertencer a um relacionamento para ser amada, para ser vista, para ser notada? Ou não? Ou o relacionamento é só de transbordar de tudo que já existe aí dentro? É uma escolha? Qual a escolha que você tem feito hoje? Qual a escolha você está fazendo hoje? Sabe, tem momentos na vida que é necessário olhar para dentro, organizar toda a bagunça que tem aí dentro, para depois conseguir organizar o externo. Antes de olhar para as crises do casamento, olha para as tuas crenças. Olha como você percebe o amor. Olha qual o significado do casamento para você. Qual é o significado dessa pessoa que está aí do teu lado? O que é que ela significa para você? Qual a importância dela na tua vida? E qual a sua importância na sua vida? Tudo isso vai fazer diferença. Tudo isso vai te ajudar a se olhar de uma forma diferente, a se perceber de uma forma diferente. E quando você começar a entender quem é você, qual o teu real valor, aí sim é quando você vai começar a florescer. Florescer, florescer, florescer em todas as áreas, inclusive no casamento. Mas antes do florescimento, é necessário você regar o que tem aí dentro. E aí vai um ponto que é fundamental. Se você não consegue fortalecer a base da autoestima, porque você não consegue se perceber, escolhe 3 pessoas especiais, pede para que elas
coloquem 5 qualidades que você tem. Olha para essas qualidades e diz: isso aqui tem a ver comigo? Essa aqui sou eu? Anota as crenças que você tem sobre você negativa e se questiona quantas vezes você caiu naquilo ali. Quantas vezes você errou? Eu sou incapaz. Por que você é incapaz? Ninguém é incapaz. Você tem a capacidade de ir lá fazer. Talvez você não saiba. Talvez você não tenha repertório. E tá tudo bem. Nós não nascemos sabendo de tudo. Precisamos aprender. Tem áreas que eu sou incapaz, eu não tenho capacidade naquela área. E tá tudo bem, faz parte da vida. Mas se para mim é importante, eu vou me capacitar naquilo ali, para que eu tenha capacidade de desenvolver, para que eu consiga fazer. Então, tá tudo bem olhar para você e entender que vai ter coisas que você não vai ser boa, faz parte. Uma linda sexta-feira para você. Que você possa refletir sobre isso e entender que quanto mais você se ama, mais você transborda amor. Fica com o Papai do Céu e que vocês possam ter um final de semana maravilhoso. Se cuidem e até a próxima sexta, às 6 horas da manhã. Aproveitem para compartilhar esse episódio e os outros com pessoas que são especiais para você e que merecem evoluir ao teu lado.